E aí, pessoal, tudo bem? Vamos resolver esse item 1 da questão 21 da UFSC. E é um item que poderia ser considerado difícil se você olhar para essa expressão e tentar trabalhar com ela através de função modular. Mas eu vou trazer uma solução muito legal, tá? Uma solução realmente vai facilitar a vida de todo mundo. Primeiro, a gente tem que o módulo de x mais o módulo de y tem que dar igual a 1, né? E tem que ser um conjunto de pontos do plano cartesiano. Quando está escrito assim, ó, x e y pertencem a R2, significa que é o plano cartesiano normal, que a gente já conhece, plano XY. Então, a primeira ideia boa de se ter seria desenhar um plano cartesiano dessa forma, tá? Desenhe um plano cartesiano ali, do ladinho da questão. Aí aqui está o eixo X e lá em cima o eixo Y, né? E aí a gente olha o seguinte, vamos lá. A gente quer o conjunto de pontos que o módulo de X mais o módulo de Y tem que dar 1. Então vamos pensar assim, ó. Tá, se eu colocar X igual a 1, X igual a 1, o Y teria que ser 0, certo? Porque módulo de 1 é 1, módulo de 0 é 0. Então, se eu pego o ponto 1 e 0, este pontinho aqui, ó, este pontinho x é 1 e o y é 0. É um ponto que satisfaz essa expressão. Um outro ponto seria eu colocar x igual a menos 1 e y ainda igual a 0. Por quê? Porque se você coloca x igual a menos 1, o módulo de menos 1 vai dar 1, certo? E o módulo de 0 é 0. Então, quando eu pego x igual a menos 1 e o y igual a 0, que seria este pontinho bem aqui, ó, ele também é uma solução do problema. Então, a gente já tem mais uma solução. Vamos lá, uma outra solução bem óbvia que a gente poderia ter é colocar agora x igual a 0, né? Colocar aqui igual a 0 e aqui igual a 1. Faz sentido? Porque módulo de 0 é 0, módulo de 1 é 1, 0 mais 1 vai dar 1, que é a resposta que tem aqui. Então, seria ponto 0 e 1 é este pontinho bem aqui. Um outro ponto, que se a gente usar uma ideia parecida com o que a gente usou anteriormente, é colocar o y igual a menos 1. Porque o módulo de menos 1, quando eu colocar aqui dentro, né, o módulo de menos 1 vai dar 1 também. Então, 0 e menos 1 seria este pontinho aqui embaixo. Esses são os primeiros pontos que a gente marcaria, e até bem rapidamente, né? E aí agora a gente tem que pensar um pouquinho. Que outros pontos que eu poderia colocar ali, né? Vamos pensar, se eu coloco x igual a 0,5, o módulo de 0,5 é 0,5. E o y, colocar igual a 0,5 também. Se eu coloco o módulo dos dois, vai dar o próprio número, né? Porque são ambos positivos. E somar um com o outro, vai dar 1, né? 0,5 mais 0,5 vai dar 1. E aí, 0,5 e 0,5 seria este pontinho aqui. E como a gente viu anteriormente, eu poderia colocar um deles negativo e o outro positivo, porque o módulo de menos 0,5 daria 0,5, somando com o outro também funcionaria. E basicamente daria esses 4 pontos aqui, né? Que é um positivo, outro negativo, ou os dois negativos, né? Mas 0,5 e menos 0,5, menos 0,5, mais 0,5, enfim, todos esses números dessa forma. Que outros números que eu poderia colocar além desses? Olha só, gente, notem que nenhum desses dois carinhas pode ser maior do que um, porque se eles forem maior do que um, o módulo deles já dá maior que um e nunca vai ser igual a um, né? Então, eu tenho que colocar sempre números quebrados, né? Números decimais. Se eu pego x igual a 0,75, por exemplo, aqui vai ter que ser 0,25, né? Para completar 1. Então, x igual a 0,75 e y igual a 0,25 seria este pontinho aqui. E aí, acho que vocês já estão vendo, né? Visualizando aqui o que está acontecendo. Estão vendo que vai fechar um quadrado aqui, ó. Ó, ele basicamente, deixa eu até tentar fazer aqui já direto. Ó, vai fechar um quadradinho mais ou menos aqui, ó. Certo? Fechou um quadradinho e a resposta da questão, né, já que ela fala, o conjunto dos pontos x e y pertencentes a R2 que satisfazem essa equação, né? Deixa eu apagar isso daqui. É um quadrado? Sim, é um quadrado, né? Aqui o quadrado está rotacionado, mas se você notar, aqui dá um ângulo de 90 graus, né? Porque basicamente aqui vai ser 45, aqui vai ser 45 também, somados vai dar 90. E isso em todos os cantinhos aqui, né? Vai dar sempre um ângulo de 90 graus. E esses tamanhos aqui do lado, eles são todos iguais, né? Tem sempre a mesma medida.
beleza? Que se você for saber ali certinho é raiz de 2, tranquilo? Então, realmente a resposta é um quadrado e esse item da UFSC é um item verdadeiro. E galera, achar um item verdadeiro na UFSC é maravilhoso. Quando a gente encerrar a questão 21 e ir para os comentários dela, vocês vão ver que um item verdadeiro já encaminha a vida de vocês naquela questão, tá? Fechou? Abraços.